Olá! Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer a encadernação artesanal do tipo Copta. Ela se caracteriza por deixar à mostra na lombada as linhas utilizadas na costura e por não precisar de cola na sua feitura. Então nós vamos começar apresentando os materiais, primeiro as ferramentas. Então nós vamos precisar de estilete, duas agulhas, número 2, essa agulha é um pouco mais grossa que uma agulha de costura comum. Fio de cabelo, a gente usa para cortar a borda dos papéis para encapar as capas. Furador, esse furador ele foi feito com um agulhão e um pedaço de madeira, mas tem também furadores que vocês compram pronto. Dobradeira, essa é uma ferramenta muito importante. Essa aqui é de Teflon, eu acho que é a mais aconselhável para quem está iniciando. Existem de outros materiais, de madeira, de osso, mas eu acho que essa é uma excelente ferramenta para se ter de início. Esse é um espaçador, no caso de 15 milímetros, que a gente usa para cortar o papel que vai em volta da capa. Esse é um berço, é uma ferramenta que a gente usa para fazer a furação do miolo do caderno. Então a gente coloca os bifólios aqui dentro e com o furador a gente consegue fazer as furações da encadernação de maneira mais fácil. Essa aqui é uma bandeja para pintura, mas pode ser outro tipo de recipiente. Um rolinho de espuma, cola branca. A cola branca, idealmente, é daquelas mais viscosas. Se a cola for muito líquida, ela pode atrapalhar na hora de fazer a capa. Os papéis. Então, esse aqui é o cartão que a gente vai usar, chama cartão roller. Ele é um pouquinho grosso. Esse aqui, no caso, tem 2 milímetros, mas pode ser mais fino, 1,5 milímetro, 1 milímetro, depende do tamanho da encadernação que você vai fazer. Esse aqui é o papel que a gente vai usar para fazer o miolo. No caso, ele é um papel que chama Pollen Bold. Ele tem 90 gramas. Para capa, eu escolhi esse papel Color Plus. Ele tem 90 gramas também, mas poderia ser até uns 120, 150, dependendo do tipo de papel. Para capa também, não é aconselhável nada muito fino, nem nada muito grosso. Pode ser outros materiais, não precisa ser papel, pode ser tecido, por exemplo. E a regra continua a mesma, nada muito fino, porque a cola pode acabar ultrapassando a trama do fio, do tecido, e nem muito grosso, que fica difícil manusear depois, difícil colagem e tal. Precisamos também de um terceiro tipo de papel, que é o que a gente vai fazer a contracapa. Pode ser o mesmo da capa, fica a critério. Mais pra frente nós vamos ver onde que esse papel vai ser utilizado. A primeira etapa da encadernação é dobrar o miolo. No caso, eu escolhi fazer um caderno A6, ou seja, aproximadamente 10,5 por 15 centímetros. Para isso, eu preciso de um papel que seja do dobro do tamanho, para então dobrá-los ao meio. Eu costumo fazer bloquinhos de 6 em 6 folhas, mas isso não é uma regra. Você pode fazer menos de 3, de 4, de 5. Muito mais do que 6 já fica difícil de manusear e muito menos do que 3 também fica muito fino. Então, para dobrar, nós vamos utilizar a dobradeira. Eu costumo dobrar de 2 em 2. Sempre do meio para as pontas, com a parte mais chata da dobradeira.
Então esse é o primeiro bloquinho. No total serão 8. Esse número também pode variar, é uma questão de gosto. Aqui estão os nossos 8 bloquinhos prontos para serem furados. Notem que a extremidade onde vocês dobraram o papel fica mais grossa do que a outra ponta. Isso é normal e não tem como mudar depois. Isso é uma característica da encadernação cópita. Em primeiro lugar, nós vamos anotar os furos as marcas de furação do nosso caderno. A cópita costuma ser feita com furos em números pares. No caso, eu optei por 2 furos mais deslocados à direita e 2 furos deslocados à esquerda. Costumo deixar pelo menos 1,5 cm entre a margem do papel e o primeiro furo. E a partir daí, os demais furos são distribuídos de maneira equilibrada pela folha. Nesse caso, eu coloquei uma margem de 2 centímetros da borda até o primeiro furo e uma distância de 3 centímetros entre o primeiro e o segundo dos dois lados. Então, com esse gabarito feito, nós vamos separar esta primeira folha. Deixa o bloquinho reservado. Podemos inverter o sentido da dobra. Com o furador, nós vamos colocar o papel dentro, o bifólio. E furar nas marcações. Esse papel vai servir de gabarito pra gente. Então, vamos bloquinho por bloquinho. Coloca o gabarito no centro. Acerta uma das laterais e fura um por um. Ao final, não esqueçam de retornar o gabarito para o bloquinho inicial. Aqui temos o miolo furado. A cópita, ela é uma técnica de costura aparente, então quanto mais regular
conseguimos fazer os furos melhor. Uma coisa importante a ser observada na hora de cortar o papelão, que vai ser a nossa capa, é observar o sentido da fibra do papel. Idealmente, ela deve estar na vertical. Para conseguirmos perceber onde está o sentido de fibra, basta entortar o papel nas duas direções. Aquele que lhe oferecer mais resistência é o contrafibra. Então, neste caso, esse é o lado mais difícil, então a fibra está nesse sentido. Isso vai ser importante depois na hora de encapar, pois o papel que vai ser encapado, ele precisa estar no mesmo sentido de fibra na hora de ser colado, senão depois a capa pode envergar com o tempo. A dica mais importante na hora de cortar um papel grosso como roller é fazer força na mão que segura a régua e não na mão que passa o estilete. O estilete ele vai passar várias vezes e vai cortando a fibra de pouquinho em pouquinho. É importante também observar se a lâmina está nova ou não. Se ela estiver muito gasta, é bom trocar. Agora, a próxima etapa é fazer a colagem das capas. Então, a primeira coisa é detectar o sentido de fibra do papel que vamos utilizar como a capa. Normalmente, ele já vem na vertical. Então, no nosso caso, é dessa forma que vamos colar a capa. O rolinho de cola é sempre do centro para as laterais. Então, a partir do momento que colocamos a folha sobre o papel com cola, nós vamos utilizar a dobradeira e passar muito bem sobre toda a extensão do papel, do centro para as margens. Agora nós vamos utilizar o espaçador. E agora o fio de cabelo para cortar o canto.
Vamos fazer isso com as duas capas. Para colar as laterais da nossa capa, nós vamos precisar de uma folha de sacrifício. Passar a cola com um rolinho nas bordas. Sempre tomar cuidado na hora de passar a cola embaixo desse papel de sacrifício para a cola não passar na capa. No começo nós colamos as abas opostas e depois dobramos essa pontinha para dentro. E colamos. Na face interna da capa, nós vamos colocar a contracapa. Pode ser o mesmo papel ou pode ser um papel diferente. No caso, eu escolhi o papel craft. É importante observar também que ele deve acompanhar o sentido de fibra do roller e do papel anteriormente utilizado. Agora faremos a furação da capa. Nesse momento, fazer um gabarito. A furação ela vai seguir a furação do miolo. Então, eu posicionei a distância entre a borda e o local do furo. Eu usei o espaçador de 15 milímetros. E agora, centralizamos o papel e fazemos as marcações.
Para fazer o furo, eu recomendo utilizar uma furadeira ou uma micro-retífica. Eu fiz o furo com uma furadeira e uma broca de 2 milímetros, pode ser uma broca de 1,5 também. Se você não tem uma furadeira, pode ser feita com uma micro-retífica, ou se não tiver uma micro-retífica, pode ser feito com um fura-couro também. Mas aí vai exigir uma força um pouco maior e um desgaste mecânico maior. A furação, ela deixa marcas no papel. Então, depois de furar, é preciso vir com a dobradeira e passar por cima dos furos para que o papel volte ao normal. O primeiro passo para a costura é medir o tamanho do fio que nós vamos utilizar. Para isso, eu meço 2 vezes a distância entre os 2 furos, vezes a quantidade de bloquinhos de cadernos, no nosso caso são 6. Essa quantidade eu faço vezes 3. O fio que eu estou usando chama-se fio encerado, ele é um dos melhores para esse tipo de costura. Ele fica com um bom acabamento, ele fica bem destacado na lateral, então é um dos que eu recomendo para utilizar. Nós vamos passar o fio por 2 agulhas. Começamos então com a linha do lado de dentro do bloquinho. Nós vamos fazer um lado de cada vez. Depois de passar a linha, tenha certeza que a quantidade de linha dos 2 lados é a mesma. O segundo passo, nós vamos dar duas voltas na capa. Após puxar bem os fios, nós vamos colocar a agulha de volta no furo correspondente. Nesse momento que nós fizemos esse primeiro amarre, depois de fazer depois de conectar a capa com o miolo, nós vamos puxar bem o fio para garantir que ele está bem firme. E depois sair pelo outro lado. Então, o furo da direita, a linha que entrou pelo furo da direita, sai pelo furo da esquerda e vice-versa.
as linhas elas não se cruzam. Então a linha que saiu do furo da esquerda no bloquinho anterior entra no furo da esquerda no bloquinho seguinte, assim como o da direita. Troque os furos, troque as agulhas. Já o terceiro bloquinho, precisamos passar a agulha por dentro da capa. A partir de agora, todo bloquinho novo que a gente adicionar, nós vamos precisar voltar 2 bloquinhos anteriores e dar um nó. Então, nesse caso, nós vamos voltar aqui para esse intervalo, passar a agulha por dentro e retirar do lado de fora. A mesma coisa do outro lado. Feito isso, a gente puxa bem a linha e vamos para o terceiro bloquinho. Assim como no anterior, para adicionar o próximo, nós vamos voltar 2 bloquinhos para trás para fazer o nó. Puxa bem antes de adicionar o próximo. Então, aqui o segundo conjunto de agulhas com linha, mesmo tamanho. E vamos fazer o processo novamente com o outro lado. Agora que os dois lados estão iguais, nós vamos adicionar a capa. Para adicionar a capa, nós fazemos aquele amarro da linha do mesmo jeito como se fôssemos adicionar um novo bloquinho. Só que agora vamos fazer com todos os lados de uma única vez.
Da mesma forma que fizemos com a primeira parte das capas, vamos passar a agulha pelo furo, dar 2 voltas. Puxa bem para ficar firme todos. Quando chegamos nesse ponto, em que a linha já foi passada pela capa 2 vezes, nós precisamos fazer um novo ponto, uma nova laçada para segurar o ponto, porém um intervalo depois. Então, se no começo nós passamos 2 bloquinhos anteriores, agora vai ser apenas um. Isso aqui só é preciso fazer no final. E agora sim, para finalizar o caderno, vamos colocar a linha de volta no furo do último bloquinho. Essa parte pode ser um pouquinho mais difícil, porque já tem bastante linha passando por esse local. Então prestem atenção para não furar a própria linha, não passar a agulha por dentro da própria linha. Nesse momento, nós fazemos um ajuste fino do quão forte nós queremos deixar, quão preso nós queremos deixar a capa. A gente pode puxar ao máximo e depois fechar e ver se ficou muito duro. E aí fazer um pequeno ajuste. Então agora, para finalizar, passamos a agulha por dentro da linha, dessa forma. E damos um nozinho. Com todas as linhas, todas as agulhas. Então, passa por dentro e depois volta. Isso dá um pequeno nozinho. Agora é só cortar o que sobrou do fio e o caderno está pronto.